se tira o teu pior, é tóxico. Se essa relação, seja qual for. Por exemplo, como é que você sabe que você tem um amigo? Não é quando você está numa pior. Porque, em geral, o narcisista ou o psicopata, quando você está numa pior, ele gosta. Ele dá colo, ele até aproveita a tua fragilidade para ganhar um pouco mais de espaço. Eu costumo dizer que o verdadeiro amigo, por exemplo, é aquele que vibra com as tuas vitórias. Porque, por exemplo, o narcisista é a pessoa mais invejosa que existe. O narcisista, ele não vibra com a tua vitória. Eu diria que a relação abusiva ou tóxica é aquela que tira da gente o nosso pior. Né? Para a gente fazer uma definição muito simples. Assim, o amor, ele tira da gente o nosso melhor e a gente troca com o outro melhor. Quando desperta na gente o nosso lado pior, seja para a gente se sentir inferior, seja para a gente se sentir com raiva, seja para a gente se sentir com desejo de vingança, isso não é amor. Porque o amor, ele é absolutamente generoso. A relação tóxica é o oposto do amor. É aquilo que faz com que você dê o seu pior e receba o pior do outro. Então, dentro disso, qualquer relacionamento, pode ser com amigo, pode ser com amiga, pode ser no trabalho, pode ser com a relação afetiva. E eu acho que isso tudo tem uma raiz, principalmente nas relações afetivas, tem uma raiz muito errada no que venderam pra gente o que era amor. As pessoas acham que amor é só amor em relação a alguém que você fica, seja homem, seja mulher, quer dizer, o seu parceiro ou a sua parceira. Então as pessoas definem como se você não amasse o seu vizinho, não amasse o seu amigo. Amor é como se fosse uma coisa que está ali ligada à questão sexual. E amor transcende isso. Eu acho que venderam pra gente o tal do pacote do amor romântico. O que é o amor romântico? É você ter alguém e essa pessoa vai te dar aconchego, proteção, sexo bom e também gentileza. Isso é quase impossível 100% do tempo. Porque, por exemplo, quando você conhece alguém inicialmente, é claro que a gente dá o melhor, tem aquela coisa da paixão, a paixão faz você ficar, ver o que nem existe, né? Você só vê o que tem de bom, você inventa o resto. Então você começa uma relação sempre achando que vai ter tudo o tempo todo, que vai ser aquela coisa explosiva no sexo, que vai ser aquela coisa de cuidado, de querer estar junto o tempo todo. Só que não é possível isso acontecer, porque você é um ser completo em si. Todos nós somos completos. O outro vem para somar ou para subtrair. Numa relação abusiva, há uma subtração. Quando, na realidade, as relações saudáveis, quando a gente troca alguma coisa, é generosamente para você estar melhor e para eu também me sentir melhor de alguma maneira. Né? Quando isso não ocorre, a gente não está numa relação saudável, a gente está numa relação vampirizante. Alguém está dando muito, o outro está recebendo, ou não há troca. Eu acho que o número de pessoas que estão se envolvendo em relação tóxicas e pessoas que estão fazendo essa toxicidade com os outros está aumentando muito. Isso está muito ligado à questão da vaidade. Vaidade, em tempos de globalização, de redes sociais, o nível de vaidade subiu muito. Pessoas, tipo assim, né, publica só aquela foto que acha que tá boa. Tá sempre maravilhosa, tem sempre uma família maravilhosa, tem sempre amores maravilhosos. Eu acho que isso criou uma sensação de que se a relação não é perfeita, não serve. Então, as pessoas estão buscando, muito mais do que amor, estão buscando, eu chamo de UD, utilidade doméstica, como se fosse um aparelho doméstico, e não é assim. Agora, eu diria que tem duas personalidades que são muito afeitas a fazer essa vampirização. O narcisista e o psicopata. O narcisista, ele é aquela pessoa que ele está sempre buscando no outro, não o amor, nada disso, ele está buscando a plateia. Ele quer ser aplaudido, ele não busca nada, ele não faz nenhum vínculo realmente afetivo com alguém. Para ele, você é apenas uma pessoa que tem que nutrir essa vaidade dele. Tem que dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é único, o quanto ele é espetacular. Qualquer coisinha que você faça, do tipo assim,
desmarcou um almoço com ele, porque tem uma amiga que foi internada e está doente, e você foi socorrer, ele toma isso como se você estivesse escolhendo outra pessoa e não ele. Então, assim, é uma carência que não é uma carência, na realidade é um buraco sem fundo, e que ninguém vai preencher, ninguém. Então, eu costumo muito ver as pessoas falarem assim, coitado, mas ele não teve mãe, ou a mãe dele era alcoólatra, o pai fugiu de casa, o pai abandonou. Ok, mas isso não faz uma pessoa justificar as suas atitudes. Todos nós temos traumas, todos nós passamos por situações ruins, mas todos nós temos a capacidade de, se quisermos, sermos melhores. Talvez esse seja o grande objetivo da vida. Eu costumo dizer assim, nós não viemos a essa vida para ser feliz, para ser nutrido, para ser satisfeito o tempo todo. Nós viemos aqui para evoluir. Desde da evolução já mostra isso. E para nós que somos esses bichinhos um pouquinho mais qualificados na natureza, porque somos bichinhos também, foi nos dado um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de livre-arbítrio, um pouquinho mais de cognição. Isso faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade, porque tem que agregar valores à nossa vivência. Então, nós estamos aqui para ser melhores para nós, né, para evoluir, e para ser melhor para o outro também. E o que acontece com o narcisista é que ele acha, desde muito cedo, que toda a felicidade dele está na mão de outras pessoas. Ele vai receber porque ele merece receber. Merece ou porque ele se acha lindo, maravilhoso, merece porque ele acha que sofreu, e o mundo tem que fazer esse curativo. E é tão interessante porque o narcisista, em geral, ele não se liga a você. Então, quando você faz uma coisinha mais boba, que ele acha que você está preferindo outra coisa a ele, e essa preferência pode ser uma coisa mesmo, do tipo, vou jogar tênis. Então, ele acha que você está escolhendo tênis a ele. Ele aciona uma relação de tipo assim, de fazer com que você se sinta culpada. Se você entra nessa coisa de ficar justificando que ele sofreu porque ele não teve mãe, ou porque o pai era alcoólatra, você aumenta cada vez mais esse buraco que vai levar você junto. Porque assim, se ele tiver que ser uma pessoa melhor, ele vai ter que partir do princípio que o passado é dele, a história é dele, e ele vai ter que dar conta disso e assim mesmo ser uma pessoa melhor. E a maior cilada numa relação com o narcisista é você acreditar realmente que você é a solução da vida dele. Porque aí você também é tomada por uma vaidade. E aí vai se montando uma relação que quando você vai ver, você já não é quem você era. E aí ele te leva a uma coisa, depois de se anular, ele te leva a uma outra coisa, que aí tem uma coisa de maldade mesmo. Ele leva você a se desestruturar totalmente. Então, ele vai vendo teus pontos fracos e vai falando, tá vendo? Você não tá bem. Você tá louca. Você tá vendo ciúmes em qualquer coisa. Ele leva você ao descontrole total. Tanto que quando alguém que está com narcisista consegue terminar a relação, nunca, nos primeiros momentos, saia postando momentos bons, que você até deve estar vivendo. Mas nunca faça isso. Porque isso vai fazer com que ele dobre a aposta para te querer de volta. Porque ele não vai admitir que você possa ser feliz sem ele. Então ele vai perseguir, ele vai fazer escândalo. E se você voltar, se você ceder esse drama todo, daí para você estar apanhando, daí para você estar em cárcere privado, daí para você botar em risco a sua vida, é uma questão de tempo. Ele sabe, tá? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está manipulando, mas ele joga mais alto, porque na realidade ele quer ter você como esse bonequinho para poder o tempo todo suprir essa vaidade dele. É como se, tipo assim, ele sabe, mas ele vai fazer tudo para você achar que você é culpada dessa insegurança, dessa carência, que na realidade é um buraco que vem de muito tempo. Ninguém pode criar um buraco tão grande numa pessoa, ninguém tem essa capacidade. Mas ele vai o tempo todo dizer que é você a culpada de tudo. Sempre, sempre. Isso é um perigo. No fundo, o narcisista não quer se tratar. Ele quer que você realmente seja provedora de tudo. O narcisista quer que você realmente seja o brinquedo que a qualquer momento ele aciona
e tem toda a atenção que ele quer, exclusivamente. O narcisista, se ele quiser muito, ele pode melhorar. O psicopata, não. E também nunca vai querer. A diferença é o gozo com a perversidade com o outro. Entendeu? Por exemplo, o psicopata, ele goza em ver você enlouquecer. O narcisista não é um gozo, é mais assim, ela agora tá mal, então ela sabe que errou comigo. Aí ele vai lá e acolhe. Tá? Brigar, a gente não pode não sei o quê. O psicopata não, ele não tem nenhum vínculo. E o próprio narcisista é difícil ter um afeto verdadeiro, porque ele é mais superficial. Se você um dia teve alguma coisa com alguém narcisista, ou teve um relacionamento, uma amiga narcisista, você vai ver que nunca houve uma profundidade na relação. Em geral, o narcisista te procura, ele fala, conta tudo dele. Ele não ouve nada seu. Nada. Ou quando você precisa e vai desabafar uma coisa, ele fala, tá bom, tá. Ih, eu tô tendo que ir embora agora. Não há essa troca, não, é tudo raso, é um afeto raso. Agora, antes de qualquer coisa, a gente já sabia o seguinte, que os homens que abusam de mulheres, seja psicologicamente, seja verbalmente, seja fisicamente, sexualmente, 25% deles são psicopatas. Importante a gente saber isso, porque na hora que você vai fazer um grupo para tratar homens abusivos ou mulheres abusivas, você tem que separar quem é psicopata e quem não é, porque o psicopata você vai chover no molhado. E aí, por que é tão importante, quando você percebe isso, o distanciamento total, para evitar manipulação? Porque a manipulação do narcisista e do psicopata é muito pesada. E é um jogo tão pesado, mas que dá prazer para eles. Então, eles sabem jogar esse jogo. Não adianta você falar assim, não, mas agora eu vou fazer que nem ele. Eu vou arrumar outro. Eu vou não sei o quê. A gente não sabe, as pessoas de bem não sabem jogar esse jogo. Deixa esse jogo para eles. Deixa esse jogo entre eles. Entendeu? Então, essa coisa, um pouco dessa vaidade da gente, de tipo assim, não é possível que ele tenha feito isso comigo. Não é possível que ele não me amou, papapá. Não, porque seres que não amam, não amam. Mas não é contra você. Isso é um defeito deles.